Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Nathalie e nosso assunto de hoje será jornada de trabalho, que nada mais é todo o nosso tempo efetivo à disposição do empregador. Para que tudo isso aconteça, nós temos algumas normas de prevenção contra, os abusos dos empregadores. Então, nosso primeiro assunto será horário, o horário que a gente cumpre ali diariamente. Então, nós trabalhamos 8 horas diárias, totalizando 44 horas semanais. Porém, nós temos uma outra escala, 12 por 36, onde a gente trabalha 12 horas e folga 36 horas. Essa escala ela é muito conhecida na área da saúde, na área da segurança pública, na área da segurança privada. São os porteiros, são os vigilantes. E além disso, nós temos a escala 6 por 6, onde a gente trabalha 6 horas interruptas durante 6 dias na semana, porém a gente tem direito àquela folga, e de preferencialmente aos domingos. Já que a gente está falando de folga, vamos falar de hora extra. Então, por lei, a gente pode fazer apenas 2 horas extras por dia. Então, essas horas extras, elas têm o valor de 50%, do nosso horário integral. E aos domingos, por ser um dia de descanso, dia de ficar com a família, ela vale 100%. Então, assim, a sua empresa ela tem duas opções, duas escolhas. Ela pode tanto trabalhar com banco de horas ou resolver pagar essas horas extras. Se a sua empresa trabalha com banco de horas, nós temos 2 regimes. O regime da semana inglesa e o regime da semana espanhola. O regime da semana inglesa, você tem que repor essas horas na mesma semana. Por exemplo, se eu trabalho na empresa de segunda a sexta, até sexta-feira eu tenho que repor. Ou se eu trabalho até sábado, eu reponho até sábado. Mas essas horas não podem ficar em haver lá. Você tem que um dia sair mais cedo, ou hoje eu vou sair 1 hora, amanhã eu saio mais 1 hora, para zerar esse banco. Já na semana espanhola, a gente tem 15 dias. Então, podemos sair qualquer dia da semana. Ai, patrão, posso, por gentileza, sair de sexta-feira? Vocês vão formar um acordo lá, E vai falando, sim, pode sair. Então, você vai formalizar. Então, você tem até 2 semanas para você concluir essas horas extras. Um outro assunto, gente, é as nossas... quando você faz uma rescisão de trabalho, Então, você acaba deixando as suas horas no banco. Então, assim, não se preocupe. Essas horas vão ser pagas, Elas não vão ficar lá em aberto. Então, elas vão ser pagas em dinheiro, já que você está saindo da empresa, E você não pode concluir. Muito obrigada e fique agora com a nossa próxima colega. Oi, meu nome é Patrícia e vou falar um pouco sobre a exceção da jornada de trabalho, que é não controlar a jornada de trabalho do seu empregado. Então, a gente não controla hora extra. Então, a gente pega e fala pra ele, você trabalha dessa hora, se você passar disso, você não vai receber hora extra. Então, nesses casos, acontece com empregados que trabalham externo, fora da empresa. Então, caso ele passe do seu horário de trabalho, ele não vai receber por isso. Outro ramo também é o de teletrabalho. Como se trata de um trabalho em casa, não tem por que fazer essa hora extra, ele receber essa hora extra. Então, como é um trabalho em casa, mais sossegado, ele não tem esse direito. Nos cargos de gerência, como o gerente fica o dia inteiro, praticamente, à disposição do empregador, ele não recebe essa hora, mas ele recebe 40% de aumento do seu antigo salário. Então, vamos supor que ele era auxiliar. Então, do seu salário de auxiliar, ele vai ter 40% de aumento, no mínimo, por se tornar gerente, por ser um cargo de confiança. O intervalo interjornada se trata de descanso residencial de, no mínimo, 11 horas consecutivas. Então, vamos supor que o empregado comece a trabalhar às 7 da manhã hoje e vai terminar sua jornada lá por 8 da noite. Então, ele deveria, no outro dia, começar a trabalhar às 8 e sair às 9. Então, para respeitar esse prazo de 11 horas consecutivas de descanso. Intervalo interjornada. Se trata de intervalos na sua jornada de trabalho. Então, assim, quem trabalha de 6 a 8 horas
deve ter no mínimo 1 hora de descanso para fazer sua refeição e descansar. Quem trabalha de 4 a 6 horas precisa no mínimo 15 minutos de intervalo. Intervalos de descanso não são computados, então você não recebe como hora extra esse intervalo de descanso. Exceções de intervalo. Então, tem algumas exceções entre esses intervalos. Então, assim, o empregado tem direito a 1 hora de descanso, mas ele pode fazer pelo menos no mínimo 30 minutos. Então, os outros 30 minutos seriam contados como hora extra. Ou ele pode sair 30 minutos antes do seu horário de expediente. Para mães que tenham filho de até 6 meses, elas têm direito a 30 minutos a cada 2 vezes de 30 minutos. Então, assim, de manhã eu tenho 30 minutos para sair, ver meu filho, ver como ele tá. E de tarde eu tenho mais 30. Mas ele não pode ser juntado e falar, vou sair 1 hora antes do meu trabalho. Não pode ser assim. Então, ela pode fazer ou de manhã, um período de 30 minutos, ou à tarde. Ou os dois à tarde, digamos assim. Tipo, 1 hora eu vou sair e vou voltar 1h30. Aí vou sair umas 4, vou voltar 4h30. Então, seria mais ou menos assim. Boa noite, eu me chamo Milena e eu irei falar um pouco sobre sobreaviso e prontidão. O sobreaviso ele acontece basicamente quando o empregado ele fica, por determinação do empregador, à disposição da empresa 24 horas em sua residência, aguardando alguma ordem, alguma determinação do empregador. Uma pessoa que trabalha sobreaviso, ela recebe em torno de 1/3 do seu salário. Um exemplo sobre esse sobreaviso é quando, antigamente, que acontecia, os médicos eles recebiam um pager e caso tenha um paciente grave ou coisas do tipo, o pager tocava e ele tinha que sair de onde ele estava até o hospital para ir socorrer. Isso é considerado um sobreaviso porque ele, mesmo em casa, ele está à disposição do hospital. Não é considerado sobreaviso quando o empregado, por exemplo, recebe um celular da empresa e acaba recebendo mensagens ou e-mails, ou até mesmo de clientes ou de colegas de trabalho, sobre o trabalho, e acaba respondendo. Isso não é considerado um sobreaviso, é somente um objeto da empresa. A prontidão, ela ocorre quando o empregado, diferentemente do sobreaviso, fica dentro da empresa 12 horas, a prontidão da empresa. A prontidão, ela recebe em torno de 2/3 do seu salário. E eu falei um pouquinho sobre prontidão e um pouquinho sobre sobreaviso. Então, diferente do sobreaviso, a prontidão você trabalha você acaba realizando atividades dentro do seu serviço, que fica à disposição da empresa por 12 horas. O sobreaviso, ele basicamente você fica em sua residência, mas fica à disposição da empresa por 24 horas, recebendo 1/3 do salário. Então, eu falei um pouquinho sobre sobreaviso e prontidão. Obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o controle de ponto e o trabalho em regime parcial. O controle de pontos, segundo a Lei 13.864, prevê que qualquer empregador que possuir mais de 20 funcionários deve realizar o controle de ponto. Com o controle de ponto, você diminui possíveis passivos trabalhistas. Esse é um dos maiores temores de qualquer empregador. Com esse controle, você tem controle de entrada, de saída e até mesmo de horas extras realizadas pelo funcionário. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho de regime parcial. Existem 2 tipos. O primeiro é quando o empregado trabalha 30 horas semanais, e ele não pode realizar horas extras. E quem trabalha 26 horas semanais, ela pode realizar 6 horas extras, totalizando 32 horas semanais. Segundo o artigo 58, o trabalhador que trabalha em regime parcial recebe a mesma remuneração do integral, porém proporcional às horas trabalhadas. Quem trabalha no regime parcial, eles recebem 50% no mínimo das horas extras. E eles também podem optar para receber 1/3 das férias. É a conversão do 1/3 das férias,
Então, seria um pouquinho mais sobre o regime parcial de trabalho. Olá, meu nome é Thaís, eu faço parte do grupo que vai falar sobre jornada de trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho noturno. A jornada de trabalho noturno, ela possui alguns detalhes diferentes da jornada diurna, como, por exemplo, o pagamento do adicional noturno e a adequação das regras da hora ficta. A hora noturna ela não é contada em 60 minutos como uma hora comum, mas ela é computada em 52 minutos e 30 segundos, o que a gente chama de hora ficta. Segundo o artigo 73 da CLT, a jornada de trabalho noturno é aquela realizada entre as 10 de um dia e as 5 da manhã do dia seguinte. Em resumo, o trabalhador noturno ele trabalha um pouco menos e recebe um pouco mais. A lei entende que o trabalho noturno ele tem os seus diferenciais, os seus benefícios, porque sujeita, os funcionários a desgastes maiores comparados à jornada diária, por conta dos danos sociais, de não poder estar, compartilhar momentos com a família, pois não tem a mesma disponibilidade. No trabalho noturno também deve haver os intervalos, para repouso ou para alimentação. Jornada de trabalho até 4 horas, não tem obrigatoriedade de intervalo. Jornada de trabalho superior a 4 horas e não excedente a 6 horas, tem um intervalo de até 15 minutos. E jornada de trabalho excedente a 6 horas, intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. O adicional noturno ele é um dos principais benefícios exclusivos dos funcionários que exercem suas atividades na jornada neste período. Ele representa um acréscimo de pelo menos 20% sobre o valor da hora diurna. O valor do adicional noturno ele pode ser alterado por meio de um acordo ou de convenção, mas o mínimo a se pagar é 20%. Os profissionais que trabalham em período diurno e fazem hora extra noturna, eles devem receber não apenas pelo período trabalhado a mais, mas também pelo adicional noturno. Isso significa que qualquer funcionário que fizer hora extra entre as 10 e às 5 da manhã, ele deve receber o acréscimo de no mínimo 50% sobre a hora normal de trabalho, mais os 20% do adicional noturno. Da mesma forma, as horas extras noturnas para esse trabalhador, elas devem ser contadas também em 52 minutos e 30 segundos. No caso dos funcionários que já exercem uma jornada noturna e precisam estender as suas atividades para o horário diurno, as horas extras também podem ter a incidência do adicional noturno. Já os funcionários que exercem uma jornada, como por exemplo, alguém que entra, jornada mista, alguém que entra às 4h30 e sai meia-noite e meia, essa pessoa ela realiza um trabalho diurno e um trabalho noturno, e ela deve ser remunerada com o proporcional das horas que ela trabalhou no período noturno, no caso das 10 à meia-noite e meia. Além disso, o trabalhador ele também tem o benefício do repouso semanal, que devem ser de 24 horas, sem a possibilidade de dividir essas horas entre dias diferentes, e essa folga ela deve ser realizada a cada 7 dias. Esses são alguns pontos do trabalho noturno.